Dá para aprender inglês somente de casa em 3 meses? E isso é o que o Peter do Enes está dizendo. Eu sou um professor de inglês e eu vou analisar esse vídeo, cujo título é Como aprender inglês em 3 meses da sua casa. Eu aprendi assim. Será mesmo que é possível? Será se dá para aprender inglês em tão pouco tempo? É possível sim aprender a falar inglês fluentemente aí da sua casa, onde você tá. De forma simples, você só não aprendeu ainda e não tá ganhando dinheiro com isso, ou até arrumando empregos melhores porque você não quer. É verdade, dá para aprender inglês de casa. Eu só acho muito difícil ser em 3 meses. What's up guys, Peter here. A lot of people ask me if my English is fluent. Well, what I can say is that today I can speak to an English speaker easily. But I'm always learning. And today I'm gonna show you how I learned English and how you can learn English the fastest way. Now And I am living proof that you can learn English at home. Today, I work as an English teacher, but when I was in the beginning of my journey, I started learning on my own. I went to a traditional school, to a traditional English course, but I didn't learn much there. So I tried to learn on my own and I was able to learn. And now I'm able to talk to other people, listen to music, watch movies, and everything in English. So I'm here to tell you that's possible. You can learn by yourself, you can learn at home, but you have to be persistent in order to achieve your goals. eu aprendi inglês em casa, de verdade. Eu não vou dizer que eu fiquei fluente em casa aprendendo, estudando inglês, mas eu com certeza dei meu pontapé inicial pra me tornar fluente, né? Não vou dizer que eu sou um fluente nativo do idioma inglês, mas eu consigo me virar perfeitamente. Isso que eu quero dizer, ok? O importante é você construir um ambiente de imersão, mas eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Eu não falo fluentemente igual um americano, igual um britânico, mas eu consigo conversar fácil. E eu aprendi isso em casa, com as coisas que eu tenho em casa e que você também tem em casa. Mas eu passei a ser fluente quando eu viajei para os Estados Unidos em 2015. Foi quando eu realmente colhi o diamante, né? Aí eu com certeza eu melhorei muito o meu idioma inglês. Olha, então antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro para todo mundo que eu não sou professor de inglês. Ele disse que quando foi para os Estados Unidos ele melhorou muito. E isso é verdade, porque se você for para lá, você vai ser obrigado a usar a língua. Porque se você não usar a língua, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir pedir informação. Então, para tudo que você for fazer quando você tá lá, você vai ter que pedir uma comida em inglês, você vai ter que pedir um Uber. Se bem que em Uber você não precisa conversar muito. Mas se você fosse pedir um táxi, você ia precisar falar de inglês. Para conversar, para pedir informação, para poder ir na padaria, você ia usar o inglês. Então, o mais importante é você estar imerso na cultura, imerso na língua. Porque tem pessoas que viajam para fora e acabam não falando a língua. Por que elas não falam? Porque elas ficam numa bolha, conversando somente com brasileiro e não se expõem à língua. O importante de ir para o exterior e para você conseguir desenvolver o seu inglês é você estar em contato com a língua diariamente e se fazer necessário que você use ela. Mas se você não puder viajar para o exterior, assim como eu aprendi inglês somente em casa, você pode criar um ambiente de imersão aqui dentro do Brasil mesmo, dentro de casa. Você pode se gravar falando inglês, você pode puxar aqui seu celular, né, em modo selfie, gravar um vídeo falando sobre um determinado assunto todo dia. Então essa é uma forma de você praticar. Você pode praticar falando no espelho, né, sua fala, sua listening, sua escuta. Você pode aprender com séries, com música. Então tem várias formas de criar um ambiente imersivo dentro do Brasil. Outra dica muito legal é você colocar o idioma do seu celular em inglês, porque nós estamos em contato com o nosso celular todo dia. Então, se você colocar seu celular em inglês, você vai estar em contato com o idioma sempre, porque você vai estar sempre pegando no seu celular. Não sei você, mas eu sempre pego meu celular várias vezes por dia. Eu nem sabia ser professor de inglês, nem tenho paciência pra isso, ok? Então se tiver algum professor de inglês aí desse lado, me assistindo, não precisa roer as unhas, ok? Eu tô aqui só pra dar alguns conselhos, umas dicas que as pessoas podem fazer em casa. Primeira coisa Vamos ver as suas dicas. Vou analisar o mérito das dicas. que eu quero dizer é que, pra mim, tudo pra mim tá aqui nesse vídeo, rolou uma ordem pra aprender inglês, tá? E basicamente eu acho que acontece com todo mundo, que é a ordem da leitura, da escrita, da audição e da fala. Assim, normalmente você vai aprender a leitura, porque você vai, se você for para uma escola tradicional, se você aprender por conta própria, você vai ter que ver as palavras para depois ouvir o som. Eu diria que não a escrita em segundo lugar, só se você for muito forçado a escrever. Mas normalmente as pessoas sabem ler, mas tem uma certa dificuldade maior de escrever, porque para você escrever requer que você consiga formar frases. Às vezes o aluno entende uma frase quando é passada para ele, mas não consegue reproduzir produzir uma frase na própria cabeça e passar para o papel. Só que comigo foi, primeiro, leitura, porque eu lia muito livros de informática, de computação, né, de programação em inglês. Depois eu tinha que aprender a escrever, isso me ajudou muito, porque eu fui obrigado a escrever. Por quê? Todo mundo conhece a minha história, né? Tem um site de cifras Legal isso. No que você é obrigado a usar, você fica muito melhor naquela habilidade. em inglês, e eu tinha que dar suporte para as pessoas. Eu não tinha ninguém, eu não paguei ninguém para dar suporte, era eu mesmo. Era eu nada, pegar o H. Eu era obrigado a responder as pessoas. Então as pessoas me mandavam e-mail perguntando questões do site e eu tinha que responder. Eu tava muito acostumado a ler. E muita gente vai falar assim, mas Peter, quem não tá acostumado a ler também não consegue escrever facilmente. Não, é diferente. Pra mim é diferente. A leitura é diferente da escrita e a fala é diferente da audição. Com certeza. É totalmente diferente. A fala e a escrita são output.
E a leitura e a escuta são input. Qual a diferença, né? Quando você está só recebendo a informação, é input. Você não precisa reproduzir nenhum pensamento, nenhuma fala sua. Você está só recebendo aquela informação. Então, você não vai precisar usar a outra parte do seu cérebro, outras partes mecânicas, como a boca, né? Porque para você falar, você precisa mexer os músculos da sua boca de uma certa forma que você não está acostumado em português, além de você precisar organizar seus pensamentos na sua cabeça para poder emitir uma opinião, para você conseguir formar uma frase. São coisas totalmente diferentes. Então é normal que o seu nível de fala e o seu nível de escuta sejam diferentes. Tanto como o seu nível de leitura vai ser maior do que o seu de escrita. Porque ler é uma atividade passiva e escutar é uma atividade passiva. Falar e escrever são atividades ativas que requerem mais de você. E você só vai melhorar nelas se você praticar bastante. Então você tem que falar bastante e tem que escrever bastante para poder melhorar nessas questões. São partes do cérebro, eu acho que bem diferentes uma da outra, ok? Lógico que uma vai ajudando a outra, uma vai complementando a outra. Mas, por exemplo, eu tinha que escrever inglês e eu não sabia. Então eu usava tradutores online, eu perguntava para as pessoas que estavam comigo, isso me ajudou muito a aprender. Ou seja, a primeira dica, vai perguntando. Quando você não souber, vai perguntando. Mas não é basicamente isso que eu vou falar pra vocês, não. Só quero dizer pra vocês a ordem. E, assim, com muita gente que eu vejo, tá? Como eu disse, eu sou professor, eles aprendem primeiro a audição para depois a fala. É verdade. Porque se você aprender a falar e não souber escutar, não vai servir de muita coisa, porque beleza, você vai conseguir pronunciar as palavras, mas se você não entender o que a pessoa está falando, como é que você vai dar uma resposta adequada? Se eu te perguntar que dia é hoje, você me disser vermelho, cinza, você me disser uma cor, muito recomendado você aprender a escutar primeiro para você falar depois. Mas, assim, não é que você tenha que deixar para depois a fala. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo e ir desenvolvendo sua audição e a sua fala ao mesmo tempo. Mas é sim recomendado você dar um enfoque maior à sua escuta no começo para que você possa desenvolver sua escuta e através da sua escuta desenvolvida você consiga uma fala melhor. Melhorar o seu listening, a sua escuta, melhora a sua fala, consequentemente. Mesmo que não pareça a princípio. Comigo não, eu aprendi primeiro a falar, pra depois ouvir. Tanto é que eu cheguei nos Estados Unidos e a Andressa tava aprendendo a escutar melhor do que eu. E ela falava bem pior do que eu em inglês. Você vê, eu chegando nos Estados Unidos falando bem melhor que ela, às vezes eu perguntava o que essa pessoa falou. Por quê? Porque vale dizer também que quando você chega... Isso, tá vendo como ele disse? Ó, ele sabia falar, mas não sabia escutar e às vezes dava essa dificuldade de compreensão. Então, a parte mais importante do inglês é você entender. Porque se mesmo que você tenha aquele inglês Joel Santana, sabe? Aquele inglês de índio, como o pessoal costuma dizer, mas você vai conseguir dar uma resposta adequada se você entender a pergunta. Nos Estados Unidos, no local que realmente tem pessoas que falam idioma inglês nativamente, você se depara com situações locais que usam vocabulário diferente. Por exemplo, como eu falei, eu estava acostumado a ler e responder coisas relacionadas a sites, a computação, programação. Cheguei lá, de repente, entrei no restaurante. E aí, o que eu vou falar? Eu vou conversar com a pessoa em inglês falando de programação? Não dá. Então, eram coisas diferentes. Então, eu tinha que saber pedir um prato, eu tinha que saber pedir a conta. Era outro cenário. Então, eu fui no aeroporto, era outro vocabulário. Eu ia, por exemplo, alugar um carro, era outra coisa. Chegava no hotel, era outra coisa. E isso tudo, quando você vai convivendo com isso, vai melhorando o inglês de uma forma assim violenta. Quanto mais você é exposto àquela situação, melhor você fica. É que nem você malhar. Quanto mais você vai malhando, vai aumentando os pesos, você vai ficando mais forte ao longo do tempo. Mas não é uma coisa imediata, né? Quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando. Porque você vai todo dia indo no restaurante, acabou. Aquele vocabulário já tá na tua cabeça. Então você olhava aqueles menus, com aqueles pratos absurdos, com aqueles nomes de comida. Caramba, agora como é que eu vou pedir? Só com o tempo você vai aprender. Tanto é que quando eu voltei pro Brasil, tinha comidas em inglês que eu não conseguia lembrar como é que era em português. Olha isso, estou acostumado a gente fica. Então quando eu fui pra lá, assim, eu tinha muito mais contato com os americanos. Era muito maior meu contato com os americanos. Você fica muito mais mergulhado com quem fala inglês nativamente. E isso não tem como, você vai aprender. Isso, essa é a palavra-chave, mergulhado. Você mergulhar no idioma, você está imerso no idioma. É você estar sempre usando. Porque o nosso cérebro, para poder recuperar aquela informação que está gravada nele mais rápido, para ele entender que aquela informação é importante e acelerar essas conexões, você tem que usar. Quanto mais você precisa, mais rápido fica para você conseguir acessar o seu HD, né? O seu HD mental, o seu cérebro. Por isso que eu falo pra pessoa que quer ir pros Estados Unidos, mas eu não sei falar inglês. Não tem como, você vai aprender. Não tem como, não importa se você tem sotaque do norte ou do sul do Brasil. Você vai tirar esse sotaque e vai falar um inglês normal como qualquer outra pessoa, porque você vai ser obrigado. Lá, por exemplo, a nossa imersão é tão grande que você assiste qualquer coisa que você assiste na televisão. Não tem legenda, né? Não existe legenda lá. Eu lembrei com uma pessoa que chegou pra mim e perguntou: Peter, mas você pode ir no cinema legendado em português? Imagina isso, no cinema dos Estados Unidos legendado em português. A Netflix que eu assistia muito lá, não tinha legenda. Eu não podia botar legenda em português. Eu só conseguia legenda em português nas obras originais da Netflix. Então, basicamente, 90% da Netflix, ou sei lá quanto, né? Era inglês e você não tinha como fazer nada. Se você tá começando, você pode até colocar legenda, assim, em português. Não é ideal, você não vai aprender muito,
mas pelo menos você vai estar escutando os sons em inglês. O mais legal é você colocar a legenda em inglês e o áudio em inglês, porque assim você vai conseguir começar a associar as palavras aos sons, mas o melhor ainda é você conseguir aprender a escutar sem legenda, a estudar aquele conteúdo, aquela série, aquele filme sem legenda, porque requer muito mais atenção e é como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta de rodinha e tirasse a rodinha. Então é outra coisa, é outro nível. E você precisa se desafiar, se colocar nessas situações para você realmente dominar o idioma. A não ser botar uma legenda em inglês. E às vezes eu até fazia isso. Mas ok, como que eu aprendi a falar inglês em casa? Como que você pode aprender a falar inglês? Mais uma vez, não sou professor, mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é muito difícil você não aprender a falar inglês. E tá aí na sua casa, tá batendo na tua porta pra você aprender a falar inglês. Batendo na sua porta não, tá no teu quarto. O que é? Assista séries que você já assistiu em inglês, só que sem legenda. Vamos lá. Você vai pegar uma série que você já viu, que você conhece bem. É uma série bem fácil de você entender, sabe, que não seja complexa, e você já assistiu essa série. Ou um filme, por exemplo, Shrek. Quem já assistiu Shrek várias vezes já sabe de quais são aquelas piadas, todas as falas que tem, você até decorou as falas. Você vai assistir de novo, só que dessa vez você não vai assistir só pra se divertir, você vai assistir pra estudar. Mas como que eu vou estudar, Peter? Você vai assistir a série de novo, sem legenda. Mas Peter, como assim sem legenda? Eu tô partindo do princípio que você já decorou aquele filme, ou você já sabe grande parte do filme. Porque quando você assiste legenda, eu vou dizer o que acontece comigo, tá? Você presta muita atenção na leitura, você tá de novo exercitando sua leitura e não a audição. E eu quero muito mostrar pra vocês como vocês podem exercitar a audição. Porque aqui o intuito é ensinar vocês a escutarem e a falarem. A escrever e a ler, acho que a melhor coisa pra isso é um cursinho, né? Mas na sua casa você vai com certeza aprender a falar e a ouvir. Então você pega algo que você já viu, um filme que você já viu, você entenda muito bem desse filme, por exemplo, o filme da Marvel, assiste ele de novo, só que sem legenda. E o que você vai fazer? Você vai pausar e vai, de vez em quando você vai repetir algumas coisas. Mas Peter, eu não sei falar inglês, não sei nada. Repete uma palavra ou outra. Você vai... Pessoal, essa dica é muito boa, porque como eu estava dizendo a vocês, uma hora você vai ter que se deparar com uma situação mais próxima da realidade o possível. Mais próximo da realidade, na realidade não tem legenda, então você tem que se expor a filmes e séries sem legenda para você se acostumar a situações mais próximas da realidade e conseguir desbravar esse oceano do inglês, né? Você conseguir nadar sozinho, você conseguir andar de bicicleta sem as rodinhas, né? Sem o apoio das legendas. É legal se você estiver num nível mais básico, você usar as legendas, mas quando você estiver chegando no intermediário para frente, é bom você assistir uma série que você já assistiu, porque você já sabe o contexto, você já sabe ela de cor e salteado, então você não vai perder a trama geral. Então você vai poder focar naquelas palavras que, a princípio, talvez você não consiga pegar todas elas. Se você conseguir entender 50%, 70%, tá bom. Mas você ainda vai conseguir entender porque você já sabe da história. Então eu fiz isso com Friends. Você pode assistir outras séries, porque Friends nem todo mundo gosta, né? Mas eu assisti a primeira temporada de Friends com legenda em inglês, a primeira vez, e depois sem legenda. E isso ajudou muito o meu listening quando eu tava começando. Vai fazendo isso. Se pra você perceber que tá muito ruim, não tem problema que você faz. Você pega o filme que você já decorou inteiro e assiste ele com legendas em inglês. E aí você vai, tudo bem, não tem problema, você vai ouvindo e lendo ali embaixo. Só que você vai ficar nesse filme várias vezes, nessa série várias vezes. Se for uma série, você quer só o mesmo episódio, ok? Pega uma série bem facinha, vai pegar uma série complexa de espionagem, de medicina, não, nada disso. Você pega uma série fácil e fica naquele episódio várias vezes. Tenta começar sem legenda, ok? Sem legenda você vai praticar a sua audição. Depois você passa pra com legenda em inglês. E aí você vai repetindo algumas falas. Você escuta o que a pessoa tá falando e você vai repetindo ali embaixo. Porque você tá lendo ali na legenda. Então, isso vai te ajudar muito, ok? E assim, sempre que você for assistir uma nova série, esquece a dublagem. Por favor, eu tenho que falar isso pra você. Eu sei que você pode ser fã da dublagem como eu sou também, mas seu intuito é aprender inglês. Então passa pra séries legendadas. Mas se você quiser aprender inglês, você tem que se colocar num ambiente de imersão. E imersão é você estar em contato com a língua sempre. E não dá para ficar imerso na língua tendo contato em português, né? Você tá ouvindo aquilo ali em português, sendo que você poderia estar ouvindo em inglês. Começa a habituar seu ouvido a escutar inglês. Tudo bem que você vai ler em português, mas o mínimo que você tem que fazer é assistir séries legendadas. Olha essa dica, ok? Outra coisa, você gosta muito de videogame? Então você joga online com os gringos. E meus filhos, por exemplo, chegaram nos Estados Unidos, eles não sabiam nada, já estavam falando inglês. Tanto que eles jogaram no Brasil, conversando com os gringos. E vai comigo, os moleques eles se viram. Eles vão só no yes e no e vão se virando, vão aprendendo pra caramba. E assim que você vai também. É verdade, tanto você falar com os gringos no CSGO, em algum jogo que você joga, um colega meu, um amigo meu muito próximo, ele jogou Warframe e conseguia se comunicar com o pessoal em inglês, mesmo tendo um inglês mais básico, ele foi desenrolando o inglês ali aos poucos e foi melhorando. Uma coisa que eu também fazia era ir em servers do Discord. No Discord, né? Eu conseguia falar com os gringos lá, então era uma oportunidade muito interessante de você praticar através dos jogos e das comunidades que os jogos trazem. Você tem que começar no yes e no. Yes, no, yeah, no, no. Acabou. Pode ter certeza que o vocabulário do game vai começar a entrar na tua cabeça. Outra dica, escuta a música acompanhando a tradução. Por quê? Porque a música você vai também treinar a sua audição, e ao mesmo tempo que você ler a tradução, você vai acompanhando a tradução, você vai saber exatamente o que a pessoa tá falando. E é bom sempre você ler as duas versões, né? A versão inglesa e a versão traduzida.
E isso, você conseguindo comparar lado a lado, você vai ver. Porque no começo você não vai saber de tudo em inglês, aí você vai ver a tradução do lado e vai ver, essa palavra significa isso aqui. Aí você vai fazendo as associações do inglês para o português, do inglês para o português. Tem um site que eu acho muito interessante chamado Genius, genius.com. Genius.com, genius.com. Tem umas anotações de lado. Então, às vezes, eu não sei o que é que o autor da música, o compositor quis dizer com isso. Aí do ladinho você clica na letra da música e no lado vai aparecer uma caixinha cinza com a explicação da música, a explicação da letra em inglês. Então você consegue aprender o significado da letra lendo uma explicação em inglês. Você vai do inglês para o inglês e vai conseguir absorver aquela música, aquele conteúdo. Você sabe o que ele tá falando em inglês, você entende o que ele tá falando. Você tá treinando a audição e também a sua leitura. E, logicamente, assista tutoriais no YouTube, porque tem muita coisa no YouTube. Então, você não vai conseguir aprender inglês em 3 meses, isso é viagem, isso é uma ilusão, mas você consegue sim aprender inglês de casa, estudando. I'm a living proof of that. Eu sou uma prova viva disso. Se você quiser ter aulas particulares comigo, eu dou aulas particulares de conversação para você que está querendo desenvolver a sua fala, e eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição. Se você não quiser, tudo bem. Se você puder me fortalecer com aquele like aqui do vídeo, vai me ajudar também.